Este é um texto, meus irmãos, que já há várias semanas tem falado ao meu coração. Nós lá na congregação do Laranjeiro temos feito uma série de mensagens voltadas para a oração e, portanto, há cerca de 3 semanas, entre aspas, tropecei neste texto quando ia lendo as Escrituras. Este texto que é uma oração do apóstolo Paulo e, portanto, irmãos, com base neste texto eu gostava que nós pudéssemos refletir a respeito do papel da oração na semelhança com Jesus. Em que medida é que a oração tem efeito ou tem importância na nossa semelhança a Jesus? Nós temos como lema de igreja este ano, semelhantes a Jesus. Então, pergunta que se coloca é: qual é que é o papel da oração na nossa semelhança a Jesus? Vamos, antes de mais, orar ao Senhor, pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas nesta manhã, ao meditarmos na Sua palavra, que Deus possa falar aos nossos corações e transformar as nossas vidas. Paizinho amado, obrigado, Deus, nesta manhã pela Tua graça. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Deus. Obrigado, Pai, pelo Teu carinho, Pai, pela Tua proteção, Senhor. Obrigado, Pai, porque sem Ti, Deus, nós não somos nada, nós dependemos, Deus, de Ti. Carecemos da Tua graça, do Teu favor. Assim, Deus amado, eu Te peço graça, misericórdia e favor neste momento, Pai, em que tenho, Deus, esta responsabilidade de transmitir a Tua palavra, Pai, a Teu povo, a mim mesmo, que Tu possas falar aos nossos corações, Senhor. Que os nossos corações sejam, Pai, alimentados. A Tua palavra, Pai, possa abrir os nossos olhos, Deus, possa transformar a nossa vida, Pai, segundo a Tua vontade, Deus, e o Teu querer. É o que nós Te pedimos no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, então, o papel da oração na semelhança a Jesus. A oração, irmãos, ela é fundamental na vida do Filho de Deus. Paulo escreve esta carta à igreja que se localizava em Éfeso, desde a prisão em que ele se encontrava. Portanto, Paulo, quando escreve esta carta, ele estava na prisão. O contexto, irmãos, em que o capítulo 3, em que esta oração nos chega, é relevante. O pastor Paulo Branco já tem dito várias vezes, e é verdade, irmãos, que é importante nós lermos o texto no contexto, não é? E o contexto em que esta oração é dita ou é feita por Paulo é relevante para nós entendermos, irmãos, o papel da oração na nossa semelhança a Cristo, porque ela está aqui num ponto efetivamente crucial. O capítulo 1, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala-nos daquilo que Deus fez ao salvar-nos. Paulo, no capítulo 1, portanto, fala da grandiosidade da obra de Cristo na cruz. Ele, portanto, mostra-nos o quão grandiosa é a salvação. Ele fala-nos do planejamento de Deus, da execução, não é? Da vinda de Jesus, da sua morte pelos nossos pecados e também do selo do Espírito Santo que nós, os filhos de Deus, os salvos, já recebemos. Portanto, irmãos, ele depois, no capítulo 2, ele prossegue dizendo que a igreja, os judeus e gentios estão unidos, foram reconciliados, a inimizade foi quebrada e agora somos todos povo de Deus. Aqueles que creem em Cristo Jesus são povo de Deus e por isso mesmo ele uniu, fez um novo homem e constituiu a igreja. Portanto, irmãos, chegamos aqui no capítulo 3, a conclusão que nós podemos tirar é que primeiro Paulo, ele procura estabelecer uma boa teologia, um bom entendimento, uma boa doutrina daquilo que Deus fez por nós ao enviar Jesus Cristo para derramar o seu sangue na cruz pelos nossos pecados. Ele no capítulo 1 e no capítulo 2 procura demonstrar a grandiosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. E para que quando chegasse no capítulo 4 em diante, ele começar a falar de questões mais práticas. As cartas de Paulo têm esta particularidade, ele divide, já disse isto
penso que uma vez, que aqui preguei também na carta aos Efésios, mas Paulo tem esta sensibilidade, ele procura numa primeira parte demonstrar uma questão mais teológica e na última parte da carta ele procura falar de questões mais práticas da vida, nomeadamente aqui a partir do capítulo 4, santidade, podemos assim, portanto, resumir. Mas irmãos, aquilo que nós podemos concluir desta forma é que Paulo procura mostrar primeiro aquilo que Deus fez por nós e com base nisto, é isto que vai moldar a nossa forma de agir. Mas antes dele, isto é que me tem, não é, de alguma forma impactado durante estes dias, estas semanas, é que Paulo, antes de chegar à parte prática, ele reconhece a importância da oração. Para que esta prática pudesse ser efetiva na vida dos filhos de Deus, ele sabe que ele precisa de orar por eles, interceder pelos irmãos. Não bastava, irmãos, claro que se fôssemos nós a escrever uma carta a outros irmãos, a dizermos o que é que os irmãos deveriam corrigir alguns aspectos do seu comportamento, nós começaríamos a carta, apresentávamos naturalmente, cumprimentávamos os irmãos, e depois começávamos logo a dizer: o irmão por favor tem que mudar isto, tem que agir desta forma, o irmão deve ter temor do Senhor, o irmão não deve dizer palavrões, por exemplo, o irmão deve vestir-se de forma que represente pudor, modéstia, não é? Deve glorificar a Deus nas suas ações. Poderíamos dizer tudo isto, não é? Numa carta que estamos a escrever a um irmão e que pretendemos que o irmão corrija algumas coisas no seu comportamento. Mas o apóstolo Paulo usa outro método. O apóstolo Paulo primeiro diz aquilo que Deus fez por nós. Ele mostra a grandiosa salvação. Ele mostra que Cristo morreu na cruz por nós para que nós vivamos uma vida santa aos olhos de Deus, diante de Deus. Ele demonstra o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E por aquilo que Jesus Cristo fez, nós devemos agir em conformidade com aquilo que somos hoje em Cristo Jesus. Mas Paulo aqui no capítulo 3, antes dele chegar ao capítulo 4, antes dele chegar aqui à parte prática, ele reconhece a importância da oração. Ele sabe que as orientações práticas que ele vai transmitir aos irmãos só podem efetivamente também causar efeito, trazer transformação à vida dos irmãos se ele orar mediante a oração. E por isso ele ora pelos irmãos, por isso ele intercede pelos irmãos. E isto, irmãos, leva-nos a perceber que como igreja nós precisamos de uma boa doutrina, mas também precisamos de ser homens e mulheres de oração. Irmãos, o crente não pode viver sem orar. Não podemos viver sem orar, sem buscar a Deus, sem falar com Deus, sem comunicar com o nosso Pai. Irmãos, Jesus Cristo veio aqui à terra precisamente para restabelecer, não é, o contacto entre Deus e os homens. Por isso Ele é o Emmanuel, Ele é o Deus conosco. E através de Cristo, através do seu sangue, nós podemos estar diante da presença de Deus. Eu penso que os perigos das igrejas, numa análise, reside nestas duas questões. Por um lado, há igrejas, irmãos, em que eles enfatizam a palavra, o ensino, e até aqui tudo bem, mas não enfatizam tanto a oração. E por isso muitas vezes tornam-se frios, meramente intelectuais, muitas vezes são levados a racionalizar tudo aquilo que diz respeito à fé, e este também não é um caminho saudável, porque a dada altura, irmãos, nós ficamos ensoberbecidos com o nosso conhecimento, e o conhecimento fica apenas na mente, não desce ao coração, e não transforma a nossa vida, e não nos leva a chorarmos aos pés de Jesus, por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Mas quando nós oramos, quando nós clamamos ao Senhor, a doutrina, o ensino, ele transforma o nosso coração. A palavra do Senhor funciona como uma espada, como diz lá o autor da epístola aos Hebreus, como uma espada de 2 gumes que penetra bem fundo do nosso coração, discernindo as intenções e os propósitos do nosso coração.
Porque, e é interessante, as intenções, irmãos, porquê? Porque muitas vezes nós podemos estar a fazer algo correto, algo bom, mas com uma má intenção, com a intenção de nos vangloriarmos, com a intenção de sermos vistos, com a intenção de sermos exaltados. Irmão, Jesus fala sobre os fariseus, a sua hipocrisia, porque eles oravam, sim, é correto orar, mas eles colocavam-se nas esquinas das praças para serem vistos, para serem aplaudidos. E Jesus disse: estes já receberam o seu galardão, tu porém entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Portanto, irmãos, a oração, estamos a falar da nossa intimidade com Cristo, do nosso relacionamento pessoal com Cristo, da nossa devoção a Cristo. E portanto, irmãos, é importante, nós precisamos da palavra, como Paulo aqui demonstra nos primeiros capítulos, de uma boa doutrina, mas também precisamos da oração. Por outro lado, a igreja, já disse um extremo, igrejas que, por um lado, enfatizam a doutrina e se esquecem da oração, mas também há outro perigo. Há igrejas, irmãos, em que eles enfatizam a oração e se esquecem da doutrina. Também é um perigo. Por quê? Porque ficamos sujeitos ao misticismo, às experiências dos homens. Glória a Deus, que Deus dá experiências, que Deus fala, que Deus usa. Mas, irmãos, aquilo que nos guia é a palavra de Deus. Tem que ser a palavra de Deus. É a Bíblia que guia a nossa vida. E é por isso, irmãos, que no mundo evangélico, infelizmente, estamos cheios de estereótipos a respeito da oração. Estamos cheios de estereótipos daquilo que nós achamos, daquilo que o homem diz que é uma oração, por exemplo, poderosa. Não é? Temos essa expressão, uma oração poderosa. E esta oração poderosa, o homem mesmo cria os seus conceitos a respeito de uma oração poderosa. E nos esquecemos de olhar para a palavra de Deus e perceber aquilo que Deus diz a respeito da oração. E a mim, irmãos, pessoalmente, não estou preocupado nos estereótipos dos homens, naquilo que achamos ou deixamos de achar do que é uma oração poderosa. Isto não me interessa. O que me interessa é aquilo que a Bíblia me diz, aquilo que a Bíblia nos fala a respeito da oração. E é aquilo que eu quero seguir. Porque, irmãos, eu já ouvi na minha ainda não tão longa experiência, mas já ouvi algumas histórias assim mirabolantes, não é? A respeito da oração. Orações contrárias, oração, por exemplo, na oração, a pessoa dizer: olha, vamos pegar agora no martelo espiritual, vamos martelar na cabeça de fulano de tal, não é? Isto a nós, claro, parece cômico, mas existe. E tantas outras coisas, não é? Que, irmãos, nada fazem na nossa vida e principalmente não trazem transformação à vida do ser humano. Nós precisamos da palavra de Deus e precisamos igualmente da oração. As duas. É como, eu gosto de usar o exemplo do pássaro. O pássaro, ele tem duas asas e se ele não tiver uma das asas, ele não consegue voar. Assim nós, na nossa vida espiritual, nós temos duas asas, a oração e as escrituras. Sem uma delas nós não conseguiremos voar. Nós precisamos de ambas. Nós precisamos então de orar. Então, irmãos, chegando aqui, terminando a nossa introdução, vamos finalmente aqui ao texto bíblico. Versículo 14, vamos ler do 14 ao 21. Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós vemos aqui
o estado de espírito do apóstolo Paulo, no versículo 14, quando ele nos diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. E podemos perceber que Paulo estava sentindo no seu coração um grande fervor, algo de facto impactante que o levasse a colocar-se de joelhos. Por que é que digo isto? Porque, irmãos, normalmente os judeus, eles oravam em pé. Este era o seu hábito. Por norma, oravam em pé. Algumas circunstâncias, mediante algo impactante que estivessem a sentir, aí sim colocavam-se de joelhos. Então é isso que se passa aqui com o apóstolo Paulo. Paulo estava impactado com a verdade que ele tinha acabado de expor relativamente, irmãos, à cruz de Cristo, ao Evangelho, aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. E vemos isto porque aqui temos uma ligação com aquilo que ele diz anteriormente. Ele diz: por esta causa. Não é? Ou seja, por aquilo que ele disse anteriormente, ele coloca-se de joelhos, ele olha para a cruz de Cristo, ele olha para o Evangelho, ele olha para a graça de Deus e coloca-se de joelhos, porque ele sabe que necessita de orar, de interceder pelos irmãos, para que Deus pudesse capacitá-los a serem semelhantes a Jesus. Que nós também, irmãos, possamos ser desta forma impactados pela palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor possa transformar a nossa vida, possa moldar o nosso coração. Daí, irmãos, no nosso devocional diário, irmãos, que nós possamos ler a palavra e orar, meditar na palavra e orar. Não façamos apenas uma destas duas, não sigamos apenas uma dessas duas práticas, mas precisamos das duas. Investamos, irmãos, na palavra e investamos a cada dia também na oração. Então, meus irmãos, ele recorre à oração para que a ação ou a vida, as ações dos irmãos pudessem ser transformadas. Ele recorre à oração. E a oração, irmãos, de facto é esta arma poderosíssima que nós temos à nossa disposição. Meus irmãos, não é por acaso que quando nós nos propomos a orar, muitas vezes temos tantas lutas, não é? Tantas lutas. Tanta coisa para tentar impedir-nos de orar. Não é? Às vezes sono também acaba por ser uma luta, mas, irmão, está com sono de orar sentado ou de joelhos, ora em pé, use estratégia, mas não deixe, por favor, não deixe de orar, não deixe de clamar ao Senhor. Às vezes o telefone toca, é tanta coisa, irmãos, para impedir-nos de orar. Mas, meu irmão, minha irmã, por favor, não deixe de orar. Jesus, irmãos, sendo Deus, sendo perfeito, Ele veio viver aqui na terra também para nos dar exemplo. E nós temos, irmãos, a maior parte das orações que nós encontramos no Novo Testamento são orações de Jesus. Ninguém orava tanto quanto Jesus. Ele deu-nos o exemplo de que nós precisamos também, irmãos, de investir tempo orando para que sejamos efetivamente semelhantes a Jesus. Uma particularidade que observamos nas cartas do apóstolo Paulo é precisamente neste ponto. Quais eram os motivos pelos quais Paulo orava? É um bom estudo, um bom exercício para os irmãos, para todos nós fazermos nas nossas casas, lermos as orações, procurarmos nos evangelhos, nas cartas de Paulo, as referências à oração, qual é que era o conteúdo da oração de Paulo. Paulo não pede que Deus mudasse as circunstâncias à sua volta, ou as circunstâncias que envolviam os irmãos. E vejamos, irmãos, aqueles irmãos viviam vidas de muito maior perigo do que aquela que nós vivemos em Portugal. Nomeadamente nós, em Portugal, graças a Deus, temos liberdade de culto. Podemos cultuar livremente o nosso Deus. Mas os irmãos ali em Éfeso, a manifestação da sua fé envolvia muitas vezes perigo de vida, não é? Em todo o império, principalmente mais tarde, não é? Envolvia serem abandonados pelos seus familiares, envolvia muitas vezes a perda dos seus bens preciosos. Portanto, irmãos, a afirmação como filhos de Deus não era certamente nada fácil. No entanto, Paulo não vemos ele orar
para que Deus transformasse as circunstâncias, para que Deus acalmasse as perseguições. E, meus irmãos, eu não estou a dizer que seria errado Paulo orar por estas coisas. Jesus ensina-nos que nós devemos orar, não é? Também pelas nossas necessidades, pelo pão de cada dia e outras necessidades. Nós temos exemplos nas Escrituras. Nós podemos orar pelas nossas necessidades, sim, não há mal nenhum. Mas, irmãos, quando nós vemos as orações de Paulo, nós percebemos que ele vai orar por aquilo que é estritamente essencial para a vida dos irmãos. E o que é essencial para a vida dos irmãos? É que eles conhecessem a Jesus Cristo. E, meus irmãos, não há nada mais transformador na nossa vida do que nós conhecermos Jesus Cristo. Os irmãos dir-me-ão, mas eu já conheço o Senhor, eu já sou salvo. Estamos a falar, irmãos, de nós crescermos no nosso conhecimento de quem é Jesus Cristo. Nós precisamos de conhecê-lo mais e mais. Precisamos de estar mais perto dele. Porque é a proximidade a Jesus que transforma o nosso coração e que nos torna semelhantes a Jesus. Não é? É o relacionamento com Ele. Por que é que os cristãos foram chamados de cristãos? Não foram os próprios cristãos que se denominaram de cristãos. Os outros de fora, os que não eram cristãos, ao olharem para a vida dos cristãos, diziam: estão ali pequenos cristos. Eles são como Cristo, eles andam como Cristo, eles falam como Cristo, eles são cristãos. Meus irmãos, será que o mundo, olhando para a minha vida, olhando para a vida de cada um de nós, será que eles dizem isso de nós? Qual é o testemunho que nós damos na nossa casa, nos nossos familiares, diante dos nossos familiares, no nosso prédio? De que forma é que nós tratamos os nossos vizinhos? De que forma é que nós reagimos quando somos ofendidos? O nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi ofendido, Ele disse: Pai, perdoa-lhes na cruz. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Como é que nós agimos, irmãos, diante dessas circunstâncias? Se nós queremos ser semelhantes a Jesus, nós temos que responder como Jesus respondia diante das afrontas. Nós temos que falar como Jesus falava aos homens. Então, irmãos, nós precisamos a cada dia conhecer Jesus. Não um conhecimento apenas intelectual, em que nós lemos nas Escrituras e vemos aquilo que Jesus falava. Porque, irmãos, quantas e quantas vezes eu e cada um de nós lutamos com os nossos defeitos, com as nossas falhas, com alguns pecados, não é? E dizemos: Deus, eu nunca mais vou fazer isto. E logo mais voltamos a cair, não é? Voltamos a fazer a mesma coisa. Deus, eu nunca mais vou falar desta forma. Por que é que isso acontece? Porque nós precisamos de ser transformados ao encontro de Jesus. É no encontro com Jesus, é no encontro, e este encontro dá-se naturalmente através da palavra, em que nós conhecemos quem é Jesus, e depois da oração também, em que isto é complementado e é aplicado. O Espírito Santo de Deus aplica aquilo que nós lemos na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus aplica na nossa vida mediante também a oração. Por isso nós precisamos tanto da oração como da palavra do Senhor. Paulo então aqui coloca-se de joelhos. Nós vemos então e podemos imaginar o fervor, a reverência, a emoção que envolvia o coração de Paulo. Houve um teólogo inglês do século XVII, e eu que fazia parte de um grupo, para mim, irmãos, que tem sido uma bênção, as coisas que eu leio e que eu consigo aprender da história deste grupo, que eram os puritanos, é de facto de grande riqueza. Porque eram homens e mulheres que não apenas tinham uma boa teologia, não é? Um bom ensino das Escrituras, mas também uma vida devota de oração, e depois via-se na prática deles, na transformação. Para eles, Cristo, Jesus estava envolvido em todas as áreas da vida deles, não é? E é assim que deve ser, de facto, não é? Eu já ouvi, com tristeza minha, alguns cristãos dizerem: mas eu não sou assim tão espiritual. Bom, eu não sei o que é que as pessoas querem dizer quando dizem que não são assim tão espirituais, não é? Mas, irmãos, na nossa vida tudo, Jesus tem que ser o centro da nossa vida por completo.
Ele quer ser Senhor de todas as áreas da nossa vida. Não deve haver nada que nós o coloquemos de parte. Ele tem que guiar-nos em todas as áreas da nossa vida. E nós vemos isto neste grupo, nos puritanos. E um dos grandes homens que surgiu deste grupo dos puritanos, porque houve vários, John Owen, ele diz que, irmãos, aquilo que nós realmente somos não é visto nas grandes coisas ou pequenas coisas que nós fazemos, mas é visto principalmente quando estamos de joelhos diante de Deus. Aí, não é? Aí é que é visto quem realmente nós somos. Porque, irmãos, quanta gente, quantos homens fizeram grandes coisas, supostamente em nome de Deus. Receberam aplausos dos homens, mas que se enquadram naquilo que a palavra do Senhor nos diz, que Jesus Cristo dirá no juízo final: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Jesus dizer: nunca vos conheci. Portanto, irmãos, não basta nós falarmos, pregarmos, cantarmos, tocarmos, seja o que for, em nome de Jesus. É necessário que Ele habite em nós, que Ele transforme a nossa vida, a sua imagem e a sua semelhança. Paulo diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Eu me ponho de joelhos diante do Pai. E Deus é o nosso Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Nós vamos avançar aqui um pouco mais depressa, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Os irmãos reparem, segundo a riqueza da sua glória. Riqueza da sua glória. Os termos que Paulo usa são termos profundos, são termos, de facto, que dava para nós falarmos muito sobre eles, mas só para termos aqui uma ideia, não é? A riqueza da glória do nosso Deus. O nosso Deus, Ele é rico. Estamos a falar dos valores incontáveis, que não podem, de valores incontáveis, que não podem ser esgotados. A riqueza da glória de Deus é algo que não pode ser esgotado. É algo, irmãos, que nós bebemos e sempre há mais para bebermos. Deus sempre tem mais para nós. Não chegamos a um ponto, não é, de dizermos que estamos saciados. A palavra do Senhor aqui, o que Paulo está a dizer, é levar os irmãos a desejarem cada vez mais da sua graça e mais do seu poder sobre as suas vidas. Irmãos, que nós possamos desejar mais e mais de Deus. Eu lembro-me no dia em que, pela graça de Deus, na nossa antiga casa de oração, em Corroios, no dia em que Deus me deu a graça de batizar-me no Espírito Santo. Eu lembro-me, um conselho que eu recebi e que, graças a Deus, eu guardei e procurei praticá-lo logo nos dias seguintes. Quando fui batizado no Espírito Santo de Deus, com evidência de falar em outras línguas, houve uma irmã, já nem sei quem foi a irmã, não faço ideia de quem foi a irmã, mas a irmã deu-me um conselho que eu guardei, que graças a Deus por isso ela disse-me: olha, tu foste batizado no Espírito Santo de Deus, procura diariamente ser cheio, procura diariamente falar em outras línguas, não deixes a chama apagar-se. E, irmãos, de facto, eu procurei, naqueles dias seguintes, agir de facto desta forma. Irmãos, nós tivemos a semana passada, faz hoje precisamente uma semana, tivemos o retiro de jovens, não é? E também foi uma bênção, irmãos. Vários jovens foram usados por Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Irmãos, e outros irmãos que aqui estamos, já fomos também um dia cheios da graça do Espírito Santo de Deus. Irmãos, o que Paulo nos está a dizer é que há mais de Deus para nós. Porque por vezes nós somos batizados, descemos as águas e parece que vamos arrumar as nossas, entre aspas, ferramentas espirituais, não é? Já está, já fui batizado, já cumpri, agora é só esperar Jesus Cristo vir, não é? Só esperar Jesus Cristo voltar. Não, há mais, Deus tem mais para nós. Outras vezes somos batizados no Espírito Santo de Deus e dizemos: está bom,
já fui cheio do Espírito de Deus, já está cumprido. Não, há mais. Deus tem mais para nós. Que nós possamos buscar aquilo que Deus tem para nós. Não nos conformemos, busquemos mais, porque Deus tem algo de especial para cada um de nós. Paulo diz, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Paulo então ora por força. Paulo ora por poder no homem interior, não é? Esta força, este poder de Deus operando na nossa vida, no nosso coração. Poder, irmãos, também para não desanimarem, porque os irmãos passavam por lutas, enfrentavam dificuldades e eles precisavam do poder de Deus para não desanimar, assim como nós, meus irmãos, precisamos do poder do Espírito Santo de Deus para não desanimarmos diante das lutas. Algo que me impressiona muito é, de facto, quando lemos e vemos a atitude dos cristãos, dos primeiros cristãos, quando eles eram perseguidos. E depois também em termos da história, aquilo que a história nos conta, de cristãos, por exemplo, ao serem mortos pelo Império Romano, ao serem queimados pelos imperadores, alguns dos imperadores, muitos deles loucos, não é? Irmãos, mas o testemunho destes irmãos, muitos iam para a fogueira a cantar, muitos iam para as arenas a cantar, a louvar a Deus. Aliás, temos também o testemunho do próprio Estevão, ao ser apedrejado, e a palavra do Senhor nos diz que ele via os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Que visão gloriosa, não é? E nós nos perguntamos, mas como é que é possível? Diz-nos a palavra do Senhor lá em Atos, Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não estamos a viver tempos também fáceis, mesmo no mundo ocidental. Há países na Europa, não é? Em que há certas coisas que já não se podem dizer do púlpito. Que se algum pastor disser determinada coisa contra uma determinada ideologia, pode ter alguém que vai fazer queixa ao governo. Nós não estamos a viver tempos fáceis. E eu creio que isto vai cada vez apertar mais. E, irmãos, isso funcionará talvez como uma peneira, não é? Em que ou somos filhos de Deus ou não somos. Ou queremos seguir Jesus, estamos dispostos muitas vezes a dar a nossa própria vida por aquilo em que nós cremos, ou não estamos. E como é que nós podemos estar dispostos a isso? Só cheios do poder de Deus, só cheios do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a enfrentarmos as dificuldades. Porque, meus irmãos, é possível, porque nós temos o exemplo, temos o testemunho de irmãos nossos na fé que fizeram isso no passado. Nós temos ali a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 11, mostra-nos a galeria dos heróis da fé. E nós gostamos muito quando a palavra do Senhor nos diz que estes heróis da fé fecharam a boca de leões, glória a Deus. Extinguiram a força do fogo, glória a Deus, não é? Venceram, subjugaram reinos inteiros, glória a Deus. As muralhas de Jericó caíram, glória a Deus. Mas também, na mesma galeria está lá, muitos foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, não é? Foram, irmãos, outros queimados pela mesma fé, porque não negaram a fé. Então, irmãos, o nosso Deus é o Deus que faz milagres, faz coisas extraordinárias pela fé, mas pela mesma fé nós também podemos ter que padecer, não é? E pagar com a nossa própria vida. O apóstolo Paulo aqui, quando nos fala de poder, ele usa a mesma palavra que é usada em Atos 1:8. Que é dunamis. Dunamis, de onde vem a palavra em português que nós usamos para dinamite. Para nós termos noção do poder, do impacto, do poder de que Paulo está aqui a falar. É algo de facto impactante. Nós vemos, irmãos, aqueles viadutos, não é? Que são construídos no meio da rocha, não é? E tal. Temos lá um viaduto e passamos por baixo. Rochas, irmãos, resistentes, duras. Como é que aquilo foi aberto? Aquilo é aberto com dinamite,
não é? Que explode, que arrebenta com aquilo. De facto, irmãos, nós precisamos deste poder, do poder do Espírito Santo de Deus, para podermos ultrapassar, para podermos permanecer, para podermos, irmãos, verdadeiramente ser cheios da graça e do poder do nosso Deus. Precisamos também, irmãos, de compreender e de experimentar o amor de Cristo. Paulo diz no versículo 17: e habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E assim habite Cristo no vosso coração. Quando Paulo aqui fala da habitação de Cristo no nosso coração, na nossa vida, ele pretende dizer, e nós, pronto, nas traduções normalmente perdemos alguma profundidade daquilo que nos é dito, mas no fundo o que Paulo pretende dizer é que Cristo habita na nossa vida, não habitar como um convidado, mas como Senhor da casa, como dono da nossa casa, como aquele que tem liberdade para fazer o que Ele quer. Então, irmãos, que Cristo habita em nós desta forma, que Ele tenha liberdade para fazer em nós o que Ele quer, que Ele tenha liberdade para fazer em nós a sua vontade. Para mim, irmãos, falar da vontade de Deus, já tenho dito algumas vezes, para mim, numa fase da adolescência, era um pouco complicado, quando eu pensava, Deus, eu entregar a minha vida a Deus e dizer, Deus, faz em mim a tua vontade. A dada altura começava a ficar preocupado. Preocupado por quê? Porque eu pensava da seguinte forma, mas e se eu não gostar da vontade de Deus? Não é? Eu vou orar e dizer, Deus, faz em mim a tua vontade, mas se eu não gostar da vontade de Deus? Não é? Era um problema, era um dilema na minha cabeça. No entanto, este dilema foi resolvido pela palavra do Senhor. Quando nós lemos lá em Hebreus 12, capítulo 1 e 2, não é? A vontade de Deus, o que é? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso, irmãos, nós podemos confiar na vontade de Deus. A vontade de Deus para a tua vida, meu irmão, para a minha vida, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ainda que num momento não nos pareça boa, há momentos em que não parece bom, há momentos em que não parece agradável e não parece perfeito. Mas a verdade é que a palavra de Deus é isto, a vontade de Deus é isto. Ela é boa, agradável e perfeita. Mais tarde nós depois percebemos que ela de facto é boa, agradável e perfeita. Podemos confiar na vontade de Deus e por isso podemos dizer, Jesus habita na minha vida, é Senhor da minha vida. Porque quando Jesus é Senhor da nossa vida, Ele vai ter acesso a todas as áreas, não é? É para Ele ser dono. E ser Ele dono significa que Ele muitas vezes vai mudar a decoração, não é? Significa que há coisas que nós temos lá em casa que Ele vai dizer, tu não precisas disso, isto vai para o lixo, aquilo vai para o lixo, não é? Há coisas que nós vamos deixar para trás e muitas vezes não estamos dispostos a isso. Há comportamentos, há formas de pensar que vão ser arrancadas de nós. Ele vai nos mostrar quem nós somos verdadeiramente. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos prontos para descobrir com Jesus quem somos. Porque é Ele que nos mostra quem somos verdadeiramente. Quando Ele nos mostra, irmãos, sentimentos que nós achávamos que não tínhamos, não é? Pensamentos que nós achávamos que não tínhamos, nós ficamos em sentido, ficamos espantados, ficamos quase que em forma de negação. Das vezes, eu pessoalmente, das vezes que eu mais fui impactado, creio, por Deus, nesse aspecto, foi precisamente momentos em que Deus mostrou-me comportamentos e pensamentos que eu tenho, que tinha mais e que ainda preciso que Deus trabalhe, mas que eu não estava preparado e que eu pensava que não tinha, não é? A imagem que eu tinha, para mim, a imagem que eu tinha de mim mesmo não era essa, Senhor. Isto é muito mau. Pensar desta forma, agir desta forma, não é? Porque há pensamentos, há sentimentos que nós só os vemos nos outros. Mas é o Espírito Santo de Deus que nos mostra quem nós somos. Mas, meus irmãos, Ele não nos mostra quem somos para nos atirar na cara, para nos deitar embaixo, não. É para nos tornar mais semelhantes a Ele. É para moldar o nosso coração. Todo pai tem orgulho, e mãe tem orgulho de ver os seus filhos parecidos com eles, não é? Assim também é com o nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele quer-nos parecidos com Ele, semelhantes a Ele. Então que Ele seja o dono da casa e que Ele possa fazer aquilo que Ele quiser. Depois Paulo diz: habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Nós precisamos então, irmãos, de estar arraigados como uma árvore, estar edificados como um edifício no amor de Deus. É o amor de Deus que nos permite permanecer arraigados nele, mesmo quando vêm as tempestades, quando vêm as lutas, quando vem a dificuldade, nós permanecemos como aquela casa, não é? Que foi construída sobre a rocha. Não nos deixamos levar pelos ventos, não nos deixamos levar, irmãos, pelas ideologias do mundo. O mundo está cheio de ideologias, o mundo está cheio de conceitos, não é? Hoje em dia já há igrejas que aceitam tudo e mais alguma coisa. E se dizem também igrejas. Irmãos, por isso é que nós precisamos, acima de todas as coisas, da palavra de Deus. Porque senão nós somos levados por qualquer vento de doutrina que surge pelas invenções dos homens. Os homens estão sempre a inventar coisas novas. Nós não precisamos de coisas novas. Nós precisamos da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela renova-se a cada dia na nossa vida. Portanto, que nós permaneçamos na palavra de Deus. Nós vamos então também aqui avançar para percebermos, irmãos, que Paulo diz aqui no versículo 18: a fim de poderdes compreender com todos os santos. Compreender. Paulo fala-nos aqui de uma compreensão que não é meramente intelectual, mas é de facto que passa pela experiência. Compreender, experimentando, relacionando-nos com o nosso Senhor. E compreender o quê? Compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Esta compreensão não é adquirida sozinhos. Paulo diz aqui: com todos os santos. Não há espaço na palavra de Deus para aquele grupo que muitas vezes há, que são os desigrejados, não é? Aqueles que dizem que são, por exemplo, evangélicos, mas acham que não é necessário estar congregado, estar junto dos outros irmãos. Paulo está aqui a dizer: a fim de poderes compreender com todos os santos. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, irmãos, de ouvir os testemunhos, aquilo que Deus faz na vida uns dos outros. Nós precisamos, irmãos, de nos relacionarmos uns com os outros. Precisamos de aprender uns com os outros. E é o que Paulo está aqui a dizer: a fim de poderes compreender como todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. O amor de Cristo, irmãos, ele é grande, não é? Ele não tem limites. Paulo fala aqui a largura. Nós vamos tentar avançar um pouco mais depressa. O tempo, o relógio não perdoa. E ele diz: e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo, ele excede todo entendimento. Não há ninguém que possa dizer: eu já conheço o suficiente, eu já amo o suficiente, não é? Eu já atingi um amor que não preciso de conhecer mais, nem de receber mais do amor de Cristo. Já amo o suficiente. Não. O amor de Cristo excede todo o entendimento. Nós precisamos cada vez de amar mais, não é? E à medida, irmãos, que nós amamos mais a Cristo, que nós conhecemos este amor de Cristo, e este amor de Cristo está expresso na cruz. Por isso eu desafio, irmãos, cada um de nós a continuarmos, irmãos, a nos aprofundar na cruz de Cristo. Não nos cansemos da cruz. A cruz diz muito mais do que aquilo que nós sabemos, muito mais do que aquilo que nós hoje entendemos. Então é necessário nós continuarmos a meditar na palavra do Senhor, na cruz de Cristo. E é Deus, irmãos, que vai abrindo. Paulo, no capítulo 1, ele também faz uma oração, e é interessante que ele diz, ele fala de iluminar os olhos do nosso coração. Ele está a orar pelos irmãos, para que os irmãos entendessem o Evangelho de Cristo. E é o que nós precisamos a cada dia. Precisamos que Deus nos ajude a entender o amor de Cristo. Por que que os homens muitas vezes têm a tendência e a necessidade de inventar coisas?
É porque acham que a cruz já não diz mais nada, precisamos de novidades. Mas, irmãos, as maiores novidades nós encontramos ainda no Evangelho. O Evangelho continua a ser as boas novas, boas notícias, são novas, elas renovam-se também a cada manhã. Então que nós possamos conhecer cada vez mais o amor de Cristo, receber, ser moldados pelo amor de Cristo, para que nós também possamos amar o nosso próximo, assim como Cristo amou também. Que nós possamos amar a semelhança de Cristo. Porque, meus irmãos, todos somos... pelo menos acredito, a maior parte dos que aqui estamos somos salvos, mas continuamos a ter áreas, todos nós, em que precisamos de ser trabalhados, em que precisamos de ser moldados, não é? E por isso, no lidar uns com os outros, podem haver situações, naturalmente, conflitantes, porque ainda somos humanos. E como é que nós podemos ultrapassar todas essas coisas? Se nós conhecermos o amor de Cristo. Nós vamos ser sábios e vamos lidar com essas contrariedades conforme a vontade de Deus. Nós temos mesmo que avançar. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. De facto, irmãos, esta oração de Paulo, ela é tão profunda. Nós nem temos tempo e nem eu, para ser sincero, tenho a capacidade de expor a profundidade do que aqui está, não é? Porque é difícil de nós entendermos o que Paulo está aqui a dizer. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Eu não vou fazer nenhum comentário a respeito disso. Apenas quero que cada um de nós meditemos e que a palavra do Senhor possa por si mesmo falar ao coração de cada um de nós. Mas Paulo, ele ora para que cada um de nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E ele conclui no versículo 20 e 21 dizendo, ora, aquele, e depois, irmãos, depois dele pedir uma coisa dessas, no final do versículo 19, ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos. Irmãos, e ao ser confrontado com esta palavra, eu pensava para mim mesmo, por que que eu, Rogério, muitas vezes limito o poder de Deus, a ação de Deus, através das minhas orações? Se Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos, conforme o seu poder que opera em nós. Irmãos, que nós não possamos colocar Deus dentro de uma caixinha, mas que possamos orar conscientes de que o Deus a quem nós clamamos, Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos, muito mais do que aquilo que nós pensamos, muito mais do que aquilo que nós sequer imaginamos. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E a este Deus, somente a Ele, seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.